Por que sofremos? Davi, Paulo, Yonjishu, o testemunho da cura miraculosa, depois de 10 anos de sofrimento. Parte 1, capítulo 6 de 14. O evangelho da cura divina pregado pelo profeta Isaías. Isaías era um profeta de Deus que viveu na terra de Judá entre 750 e 695 a.C. O livro de Isaías pode ser descrito como um evangelho no Antigo Testamento, porque contém muitas profecias detalhadas a respeito do Senhor Jesus Cristo. O capítulo 53 é um exemplo excelente disso. Descreve de forma vívida a paixão de Cristo na cruz, como se Isaías estivesse presente na crucificação. Explica também a razão da morte redentora do Senhor Jesus. Que relacionamento tem Isaías 53 com a cura divina? Para que tenhamos uma compreensão profunda do sentido desse capítulo, vamos primeiro dar uma olhada nas palavras hebraicas que Isaías usa. Enfermidades na língua hebraica é shi. Nos muitos lugares do Antigo Testamento centímetros que se faz referência a enfermidades, a palavra hebraica é sempre shi. Por exemplo, Deuteronômio 7:15, 28:61, 1 Reis 17:17, 2 Reis 1:2, 8:8, e 2 Crônicas 16:12, 21:15. Veja Isaías 53:4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. A outra palavra digna de nossa atenção é sofrimento dores, que é a tradução da palavra hebraica Makub. Almeida traduz por dores Isaías 53:4, como em Jó 14:22, no singular, e em 33:19, no plural. Isto nos informa que a palavra hebraica Makub significa a tristeza proveniente das dores e enfermidades. Tendo esse conhecimento da língua original, podemos entender melhor o profundo significado de Isaías 53:4. Diz a Bíblia nessa passagem, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Isto nos ensina que Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades, sofreu todas as nossas dores, provenientes de nossas doenças, e fez os centímetros nosso lugar. Não devemos interpretar Isaías 53:4 de modo diferente. O texto original deixa bem claro que Jesus levou sobre si nossas enfermidades, que ele resolveu o problema do sofrimento de uma vez por todas, mediante sua morte redentora na cruz. A prova dessa obra redentora está explicada no Evangelho de Mateus. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E com isso a palavra expulsou deles os espíritos e curou a todos os enfermos. Isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e se levou as nossas doenças. Mateus 8:2.16-17. A última parte é citação de Isaías 53:4, com uma expressão diferente. Este versículo nos diz que a cura divina vem da morte redentora do Senhor Jesus. Fica evidente que doenças aqui é palavra que não se refere a alguma enfermidade ou sofrimento espiritual. O v. 16 está falando do aspecto físico das doenças. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele curou a todos os enfermos. Mateus 8:16. Ninguém pode negar a autenticidade da citação de Isaías 53:4, porque é a citação do Espírito Santo. Quem pode ousar desafiar a verdade do autor da Bíblia, que é o Espírito Santo? O Espírito Santo nos deu a interpretação de Isaías 53:4 mediante Mateus. A explicação correta e autorizada está a centímetros. Mateus 8:17. Não precisamos de nenhuma discussão, de nenhum debate a respeito desse assunto. O que nos cabe fazer é declarar que Jesus levou sobre si nossas enfermidades e doenças. A cura divina não é um ministério independente do Evangelho de Jesus Cristo. A cura divina é parte integrante do Evangelho de Jesus Cristo. Não podemos considerar a cura divina como algo que podemos dispensar, como crentes. Trata-se de um dos dons do Espírito Santo, dom que deve acompanhar a proclamação do Evangelho. Assim é que quando proclamamos a morte redentora de Jesus Cristo, devemos pregar também a cura divina, bem como o perdão de pecados. Se alguém afirmar que a morte de Jesus Cristo não inclui a cura, na verdade está afirmando que a morte do Senhor não inclui o perdão de pecados. Podemos ver que o verbo usado centímetros Isaías 53 com referência ao perdão de pecados é o mesmo usado com referência à cura. Se temos permissão para interpretar a nossa maneira a morte redentora de Jesus Cristo como tendo estreita relação com a cura divina, devemos ter permissão também para interpretar a nossa maneira a morte redentora de Jesus Cristo como tendo estreita relação com o perdão de pecados. Entretanto, uma interpretação arbitrária, desse tipo, inevitavelmente enfraquece a mensagem do Evangelho e a torna incerta. As passagens bíblicas que desejo comparar, centímetros relação à morte redentora de Jesus Cristo para o perdão de pecados e cura divina, são as seguintes: com o seu conhecimento o meu servo, o justo, justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53:11. Pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53:12. O verbo levar empregado na expressão as iniquidades deles levará sobre si tem, no hebraico, a mesma etimologia do verbo levar da frase as nossas dores levou sobre si. Isaías 53:4. Vemos, portanto, que a palavra usada com referência a carregar ou levar as nossas iniquidades é a mesma usada para carregar ou levar nossas enfermidades ou dores, no hebraico. Não podemos aceitar um fato e negar o outro.
Se podemos interpretar de determinada forma uma expressão, devemos interpretar a outra da mesma forma também. Resumindo, a morte redentora de Jesus Cristo inclui tanto a remissão de nossos pecados quanto a cura de nossas doenças. Estas bênçãos devem ser pregadas lado a lado, quando anunciamos o Evangelho. Não devemos jogar fora uma dessas graças ensinadas claramente na palavra de Deus se pregar só a outra. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Eis um fato. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e dores. Este é outro fato. Somos salvos pela sua graça mediante a fé. De maneira semelhante, devemos receber graciosamente a cura, mediante a fé em Jesus Cristo. Quem pode negar um fato tão evidente? O Espírito Santo já sabia de antemão que o povo negaria a graça do Senhor concernente à cura. Pela boca do profeta, o Espírito lamenta, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor. Isaías 53:1. Toda pessoa que crê em Jesus Cristo recebe o perdão de seus pecados. E também recebe a cura de suas enfermidades, do mesmo Senhor. Vamos dar uma olhada na língua hebraica empregada em Isaías 53, a respeito do perdão de pecados e a cura divina. As iniquidades deles levará sobre si Isaías 53:11, e ele tomou sobre si as nossas enfermidades Isaías 53:4. Usa o mesmo verbo sabal, que significa suportar um fardo pesado, à semelhança de uma parturiente que está prestes a dar à luz. Fica muito claro por toda a Escritura que Jesus suportou nossos pecados e dores, oriundos de doenças, na cruz. Ele carregou em si 2 fardos pesados de toda a humanidade. Outra palavra digna de nota é o verbo hebraico nasa, que é usado em Isaías 53:12. Ele levou o pecado de muitos, e Isaías 53:4, as nossas dores levou sobre si. O sentido desse verbo hebraico é carregar, levar, remover para longe. E a mesma palavra usada em Levítico para descrever o bode expiatório enviado ao deserto, carregando em si todas as iniquidades dos israelitas, porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas rebeldias, segundo todos os seus pecados, fazendo-os assim cair sobre a cabeça do bode. E o enviará ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Levítico 16:2.21-22. Jesus tornou-se o bode expiatório de toda a humanidade e carregou centímetros seu corpo todos os nossos pecados e doenças e os levou embora. Quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Isaías 53:8. Deus nos diz pela imutável palavra da profecia que nosso Senhor Jesus suportou nossos pecados cedores, provenientes de nossas enfermidades. Ele levou sobre si o fardo pesado, removeu completamente a carga de toda a humanidade, de uma vez por todas, ao ser crucificado. Tudo o que temos que fazer é manter nossa fé firme no Salvador, e jamais sucumbir à servidão do pecado e da enfermidade. Muitas e muitas pessoas ainda estão perdidas no emaranhado das doenças e dos pecados, simplesmente porque não conhecem estas boas novas que lhes pertencem. Um pouco adiante, o livro de Isaías confirma que Jesus, o Senhor de toda a humanidade, redimiu o seu povo de todas as suas enfermidades. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Esta significativa frase foi utilizada pelo apóstolo Pedro em sua epístola. Ele mesmo levou centímetros seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2:24. Assim foi que Pedro deu o mesmo peso e valor à cura e ao perdão de pecados, sendo que ambos se encontram na graça redentora do Senhor Jesus Cristo. Visto que agora podemos ver que a salvação e a cura divina nos foram dadas pela mesma paixão de Jesus Cristo na cruz, devemos aceitar a cura divina como sendo nossa, mediante a fé em sua obra completa. As palavras citadas por Pedro nos dão segurança. Disse ele, com toda determinação, pelas suas feridas fostes sarados. Não foram meras palavras, mas uma declaração. Resta-nos aceitar tão grande afirmativa, que nos foi dada como instrução, sob inspiração do Espírito Santo. Sem reservas, devemos prosseguir ousadamente ante o trono da graça a fim de receber cura, não importa que doença nos aflige. O salário de nossas enfermidades foi pago totalmente cerca de 2000 anos atrás. Pedro declarou com toda a vivacidade, fostes sarados. Essa expressão bíblica, fostes sarados, significa que todas as doenças e todo o poder de Satanás sobre as enfermidades foram quebrados no Calvário. O problema das doenças foi resolvido no Calvário 2000 anos atrás. Só nos resta agora tomar conhecimento dessa verdade e exercitar nossa fé na obra completa de Jesus Cristo. Um fato é sempre um fato. Nossa incredulidade não pode mudar a validade ou transformar uma verdade centímetros mentira. O Senhor de fato morreu para que tenhamos saúde, se nos livremos de nossos pecados. Pense um pouco no caráter sem no plano de Deus, o Criador, os quais não podemos sequer avaliar. Ele enviou seu Filho unigênito para morrer na cruz, pelos nossos pecados e enfermidades. Deus quis tanto que ficássemos livres e restaurados de corpo e alma, que chegou a virar a face para seu Filho, chegou a abandoná-lo, quando Jesus se tornou pecado, centímetros nosso lugar, e suportou o açoite e a cruz, para que toda a humanidade ficasse curada. Com intenso sofrimento,
dores e agonias cruciantes e indescritíveis, com os impropérios da multidão, totalmente alienada de seu Pai, Jesus sozinho pagou nosso débito, para satisfazer a justiça de Deus. A salvação e a cura, tendo sido adquiridas para tudo o que quiser, estão à nossa disposição. Isaías 53:10 diz-nos com toda a eloquência: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Porque Deus permitiu que seu filho fosse esmagado dessa maneira, de tal forma que até as pessoas que o viram sofrer na cruz se aterrorizaram. É que Deus queria curar-nos de todas as nossas enfermidades e doenças. Queria libertar-nos do cativeiro do pecado e da doença, de uma vez por todas. Se uma pessoa ensina que Deus não quer curar nossas doenças físicas, está cometendo um erro sério. Está colocando-se contra a vontade do Deus Todo-Poderoso. A intenção de Deus para toda a humanidade jamais mudou. Como Ele quer que sejamos curados e cheios de saúde. Ele ainda está exortando-nos mediante sua palavra que sejamos sádios. Suas palavras confortadoras encontram-se em 3 João 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Que palavras confortadoras e amoráveis estas. Final do capítulo 6 de 14. Por que sofremos? Davi, Paulo, Yonjishu,